Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Esta é mais uma edição do programa Amigos da Saúde. Amigos da Saúde vai ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas pela sua Rádio Mundial 95.7 MHz FM ou 660 kHz AM. Este programa tem como finalidade falar sobre a sua saúde. Na mesa de som nós temos Tomás, aquele que sabe o que faz. Saúde. Opa! E se você, meu amigo, minha amiga, quiser participar do nosso programa aqui ao vivo em cores, é só ligar para os telefones do ouvinte. Anote! 30161766, 30161767 ou 30161768. Programa feito para todos aqueles que nos prestigiam. Meu amigo Fernandinho, Alexandrina, Paulo Ramalho e toda a equipe da Dentoflex. Pois é, começando aqui mais um programa Amigos da Saúde. Eu, Ricardo Elias, sempre aqui falando para a cidade, cochichando para o interior. Escova, né? Fui ao dentista. Pois é, e o Moringueira aí ao fundo para lembrar que... Tá escovando, né, Pita? Escovando. Parou de escovar já. Já que a Associação de Dentistas da Vila Mariana está selecionando pacientes para o seu curso de implantes dentários. Então, se você, minha amiga, se você, meu amigo, perdeu o elemento dental 2 ou 3, tem uma prótese que não para, não tem estabilidade, quer fazer o implante, conhece alguém que quer fazer o implante, é muito simples, é muito fácil. Primeiramente, você vai participar de uma palestra que é totalmente gratuita, mas muito esclarecedora. Palestra esta que acontece todas as segundas ou quartas-feiras, às 19h30, 7h30 da noite, ali pertinho do metrô Santa Cruz. Nessa palestra, você vai ter oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre implante dental, saúde bucal, e depois será encaminhado para a triagem. E como você faz para agendar a sua participação nesta palestra? Eu mesmo pergunto, já que eu vou ficar aqui até o final do programa, eu mesmo respondo. Você vai ligar para o telefone, anote aí, que meu amigo, quem vai dizer o telefone para você é meu amigo Pedro Paulo Antônio Tanaka-san Orozibo Pita. Diga, Pita. 3531-7775. Repita, Pita. 3531-7775. Exatamente, você vai ligar para o 3531-7775 de segunda a sexta-feira, no horário comercial, gente. Segunda a sexta-feira, das 9 às 19, né? E vai agendar a sua participação neste programa, né? E você vai lá, vai participar do programa de seleção de pacientes para o curso, assiste a palestra, tira suas dúvidas. Caso no dia que você vai comparecer à palestra, você tenha em seu poder qualquer documentação da sua arcada dentário, seja o raio-x panorâmico, seja uma tomografia, você deve levar nesse dia, porque já vai ser analisado pela equipe de professores do curso. Tá certo, Pita? Isso mesmo, Ricardo. Lembrando as pessoas que a prótese, né, mesmo sendo ela a prótese sobre dente, a prótese sobre implante, tem que ser trocada, porque toda prótese tem um período de utilização, um período de durabilidade. Lógico, para algumas pessoas pode durar até mais, que tem uma conservação maior, tem uma mastigação mais leve, né? Mas tem outras pessoas que em 2 anos chegam a detonar uma prótese total. Então, é só examinar, ver como é que está o desgaste da prótese. E se for indicado o uso de implantes, faça os implantes para que você possa ter uma mastigação melhor e uma estética melhor. Então, só lembrando que a Associação de Dentistas da Vila Mariana está selecionando pacientes para o seu curso de implantes dentários. E é disso que o Peter está falando aqui, que eu estava falando aqui. Então, se você, meu amigo, minha amiga, quer fazer um implante, conhece alguém, é a oportunidade, né? Então nós falamos aqui de uma palestra gratuita que a pessoa participa antes, né, para ser selecionado. Pode ser na segunda ou na quarta-feira essa palestra, 7h30 da noite, pertinho do metrô Santa Cruz, tira todas as suas dúvidas, né? E você leva lá qualquer documentação que você tem da sua arcada dentária nessa palestra. Caso não tenha, a gente vai solicitar
também já fez implante, tem que trocar prótese, tem que fazer a prótese sobre implante, também compareça lá. E você vai agendar a sua participação nessa palestra, ligando para o telefone que o Dr. Pita vai falar aqui, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, para agendar a sua participação na palestra. E vai ser pelo telefone 3531-7775. Repita, Pita. 3531-7775. Ligue já! Faz fofoca no feijão. Novidade aí, Ricardo? O que é isso aí agora? Brinquedo novo? Ok, aqui, ó, novidade aqui. Temos aqui, veja bem. Depois de 8 anos, né? Não, 8 anos que nós estamos aqui. Por isso que eu gosto dessa rádio, que esta rádio, a gente pede as coisas e eles vão lá, ajudam, fazem as coisas pra gente, né? Temos aqui agora, na bancada deste programa, um computador que funciona, que espetáculo, hein, Tomás? Estamos aqui... o Tomás todo sorridente lá, de alegria. Estamos aqui no que? Nós estamos aqui no Facebook, Ricardo Juguidar. Você entra aqui, Ricardo Juguidar. E você também, Pita, olha para aquela câmera lá. Ali, oi. Eu não sou Clodovil, mas falei, olha para aquela câmera da verdade, Pita. Pita, você olha para cá. Você é antigo, hein? Pita, olhe para aquela câmera e diga, Pita, o que você é. Agora também o Tomás aqui, já alguns programas que nos filma, e você também pode ver a cara do Pita no YouTube. Você coloca lá, Amigos da Saúde, Odontologia. E isso. Tem a cara do Pita, todos os programas. Pode ver o programa. Os nossos convidados, você pode rever as entrevistas, né, as dúvidas. É muito legal porque as pessoas podem rever as entrevistas e tudo mais. Então, também pode ser feito. Tá certo, Pita? Mas chega de... Isso é modernidade. Tá certo. Mas, ó, Rádio Mundial está de parabéns, né? Com um computador aqui na bancada. Está maravilhosamente bem. Podemos aqui conversar. Os nossos amigos podem entrar aqui, por enquanto, no Ricardo Juguidar, para fazer a sua pergunta. Mas a gente vai abrir agora um Facebook do programa depois, né? Lógico. Que a pessoa vai ter um Facebook com as suas informações do programa Amigos. Já cheio de conversa, fiada. Vamos trabalhar. Os convidados já estão aqui há 3 horas, está dormindo, roncando na bancada aqui. Para falar sobre a sua saúde, estamos recebendo novamente nos estúdios Oeste Superior da sua Rádio Mundial o nosso convidado de muitas vezes, faz parte da mobília aqui do rádio, Dr. Hélio Papler, que mais uma vez nos dá a satisfação e a honra da sua presença no nosso programa. Boa noite, Hélio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pita. Boa noite, ouvintes. A satisfação é toda minha. Mais uma vez, então, muito obrigado por esta sexta-feira largar a bacalhoada na casa da irmã, tá certo? Pra vir aqui, né? Mas a hora que sair daqui vai correndo pegar o resto da bacalhoada lá. Sobremesa. Já mandaram aguardar o resto da bacalhoada lá, porque toda sexta-feira tem bacalhoada na casa da mana, tá certo? Isso. Mas muito bem, doutor Hélio médico, cirurgião, não é isso? Cirurgião geral. Proctologista. Proctologista, tá vendo, Pita? Ele sabe. O Pita gosta ele sempre sabe. de pedir a segunda opinião. Mas, né? Mas assim, Tomás, essa foi sua. independente disso, do nosso convidado, doutor Hélio Papler, é um médico assim, que tem conhecimento em várias áreas, porque é uma pessoa que tem muitos anos aí de janela. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, às vezes quando a gente volta nesse assunto, porque tem algumas novidades, né? E é uma coisa que interessa para toda a população, homens, mulheres, adolescentes, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o HPV, né? Vamos falar um pouco do HPV, agora das novidades das vacinas que nós temos, e o Dr. Hélio vai primeiro explicar um pouquinho pra gente o que é o HPV. O HPV é um vírus, HPV é a sigla do papiloma vírus humano, é um vírus que tem bastante no meio ambiente, e ele contamina principalmente as mulheres e os homens que têm atividade sexual. Ele é um vírus transmitido principalmente pela atividade sexual e ele é bastante disseminado. As pessoas conhecem pouco sobre o HPV, apesar de conhecer os sintomas do HPV. O que o HPV dá? O que ele dá como sintoma? Principalmente as verrugas, aquelas verrugas genitais, verrugas que aparecem na vagina ou no ânus, no colo do útero também e no pênis. Ele é transmitido, como eu disse, basicamente por relação sexual, e ele é um vírus que é muito fácil de ser eliminado.
Tanto que 80% das pessoas têm este vírus em alguma fase da vida e as pessoas eliminam esse vírus naturalmente, sem sentir absolutamente nada, sem ter nenhum sintoma. O organismo dá conta desse vírus e elimina. Quando ele prolifera no organismo, principalmente por conta de lesões que ocorrem durante o ato sexual, e não precisam ser lesões grandes, lesões microscópicas, pequenos machucados na mucosa, que permitem a entrada desse vírus e aí ele se implanta na mucosa e fica ali ele prolifera. E aí ele começa a dar sintomas. Muito bem. Vamos falar um pouquinho então, assim, de várias maneiras de se transmitir, né? O doutor está falando aqui a transmissão sexual, etc e tal, mas uma vez eu vi uma história, não sei se é verdade, porque às vezes as meninas gostam de ter biquíni, uma provar o biquíni da outra para ver se está bonito ou não. Isso pode ocorrer uma transmissão desta maneira ou é mais difícil? É bem mais difícil. Pode, não é impossível, mas bem mais difícil. Por quê? Porque como ele é um vírus que é facilmente eliminado, ele depende de algumas condições para ele proliferar. Então, o fato de ter o vírus na pessoa não quer dizer que ela vai ser contaminada ou que ele vai se desenvolver nessa pessoa. É preciso, como eu falei, ter uma lesão, nem que seja uma lesão microscópica, por onde esse vírus possa entrar. Então, a transmissão por fomites, que a gente chama, que são exatamente as peça de vestuário, ou toalha, ou mesmo um assento do vaso sanitário, são condições mais difíceis para ocorrer a transmissão do vírus. O que não quer dizer que seja impossível, pode ocorrer sim. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, Tiago Pita, José Roberto Chugdar, que estão aqui no Facebook mandando abraço para a gente, curtindo o nosso programa, tá certo? Agora que a gente tem um computador aqui, outra coisa, não sabe, agora ninguém segura a gente, agora ninguém segura a gente aqui, tá vendo só? Estou perguntando assim, cadê a câmera? Não, gente, a câmera do YouTube não é ao vivo, calma. Doutor Hélio chegou aqui, primeiro foi maquiado ali, agora foi, né? O Pita pôs a peruca porque ele é careca, para parecer Muito bem. Então, doutor Hélio, geralmente a gente vê as mulheres as pessoas se preocuparem mais com HPV nas mulheres. Tanto que no início tinha vacina para as mulheres. Mas o homem também pode ser portador, e qual o sintoma no homem? Esse é o grande problema do Ou vilão. HPV. Na verdade, o homem é sempre o vilão, mas dessa vez não é nem por culpa do homem, ou pelo menos não é em parte. Porque é o seguinte, o homem, ele também tem o vírus. E o vírus se localiza principalmente no pênis. O grande problema é que no homem, na maior parte das vezes, não ocorrem sintomas. O homem não tem sintomas. Principalmente se o vírus estiver dentro da uretra. Com isso, o homem não se dá conta de que ele é portador. Então esse é o primeiro problema. E como ele não se dá conta, toda vez que ele tem relação sexual, ele pode estar transmitindo esse vírus na relação, sem saber. A segunda coisa é que o homem normalmente ele é mais relaxado no sentido de cuidar da saúde, principalmente para as doenças sexualmente transmissíveis. Ele é mais relaxado no tratamento, então muitas vezes ele se recusa a ir no médico porque ele acha que ele não tem nada e ele continua ali passando esse vírus para as outras pessoas. E mesmo quando ele não precisa ter relação fora do casamento, nada disso, ou fora do relacionamento. Se ele transmitiu uma vez, aí a mulher que está contaminada passa a ter o vírus, ele trata e ela tem relação de novo, aí começa a passar de um para o outro. Então ele vai tendo recidiva, né? Não sabe porquê, a mulher não sabe porquê, ela vai tendo várias vezes vários surtos de manifestação de HPV. Por quê? Porque o homem está transmitindo toda vez. Ela trata, fica boa, aí vai ter relação, pega de novo.
Então esse é um aspecto muito importante que precisa chamar a atenção da população, principalmente da população masculina, que o homem precisa também tomar cuidado e precisa tratar. Principalmente porque se descobriu uma relação entre o HPV e o câncer anal. Então, isto no homem é bastante, vamos falar assim, bastante comum. Não é que todo homem que tem HPV ou toda mulher que tem HPV vai desenvolver câncer. Mas nos cânceres de ânus, aqueles que têm câncer anal, praticamente todos tiveram HPV em alguma fase. Então, nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer, mas praticamente todo mundo que tem câncer está relacionado ao HPV. Então, este é um fator que passou a se dar bastante importância, e daí a tentativa de programas de erradicação do HPV no sentido de prevenção do câncer, tanto do câncer anal quanto do câncer de colo de útero, do câncer da vagina. Eu vou fazer que nem um português aqui, viu? Teve gente aqui que falou assim, não estou conseguindo sintonizar. Eu vou falar aqui, se você não estiver conseguindo sintonizar, www.radiomundial.com.br. Mas você não está sintonizando, como é que ela vai deixar pra correspondendo de e-mail, né, gente? É brincadeira. Ai, Jesus. Senão você manda O Peter ia falar isso, ó, pessoal. Se você não está conseguindo sintonizar a rádio, pode escutar pode escutar direto. Pode ouvir no computador, né? Foi lá, radiomundial.com.br, ao vivo, né? E em cores, tá certo. Estamos entrevistando aqui no programa Amigos da Saúde, nosso convidado de hoje, o Dr. Hélio Papler, que é cirurgião, proctologista, cirurgião geral, médico, né? E estamos falando aqui sobre o HPV, que nesses anos todos o conceito tem mudado, que antigamente se preocupava só com mulher, hoje é problema das mulheres e dos homens também, né? E você, meu amigo, minha amiga, pode fazer sua pergunta aqui ao vivo, em cores, ou pela internet aqui, se quiser, pelos telefones 3016-1766, 3016-1767 ou 3016-1768, telefone do ouvinte, né? Você liga, a gente responde aqui ao vivo em cores. Se não souber, a gente inventa. Não, o doutor não inventa, mas o Pita inventa um monte de resposta aqui, quando ele não sabe, né? Ele fica inventando, tá certo? E aí, a posteriori, né, de amanhã em diante, você pode ver todos os nossos programas no YouTube, também, que o Tomás, vocês vão poder ver o topete do Pita, né? Você vai entrar lá no YouTube, Rádio Mundial, odontologia, tem todos os nossos programas, todos os nossos convidados, todos os assuntos, não é isso, Pita? Amigos da Saúde. Amigos da Saúde, odontologia. Correto. Se puser Rádio Mundial, Amigos da Saúde, odontologia, também dá. Vai. Vai aparecer todos os programas. É que ele não quer que dê o topete dele. Tá bom, doutor Hélio. Agora esse negócio do homem é interessante, porque antigamente só se preocupava com as mulheres, né? Agora, as mulheres, você está falando da incidência de câncer de colo de útero, né? Nas mulheres, por causa do HPV, já foi comprovado que é uma incidência grande. Falou agora essa nova informação de câncer anal, também, tanto no homem como na mulher, por causa do HPV. Agora, o homem pode ter um câncer genital também? O homem pode ter câncer de pênis, que é a neoplasia intraepitelial, principalmente na uretra. Então ele pode ter um câncer peniano. E na glande, ali entre o corpo e a glande, no pênis, é onde tem a maior incidência de verrugas, né, dos condilomas. Então toda vez que for fazer a higiene, é bom fazer aquela manobra de arregaçar a pele, né, do prepúcio e fazer a limpeza bem feita e fazer o exame para ver se não tem nenhuma verruga ali. Isso é importante, né? Essa higiene é muito importante. A segunda coisa que se pode fazer é a postectomia, a retirada daquele excesso de pele que cobre a glande. Isso também dificulta a permanência do vírus no local e, portanto, diminui a incidência de sintomas.
E um outro exame que é importante fazer, sempre que tiver um diagnóstico, por exemplo, na mulher, um diagnóstico de HPV, é fazer a penioscopia no homem. Então é um exame que se vê a uretra por dentro, né? Por visão Deve ser direta. muito agradável, né? É muito agradável. Agradável não, mas é necessário. Agradabilíssimo. Não, isso, né? Muito agradável, tá certo. Tá certo. Isso aí também faz muito bem. Gente, eu estou recebendo aqui algumas perguntas pela internet. Também quero mandar um grande beijo aqui para a Lê e para Nanda, né? Para Nanda, um beijão para você, Nanda! Maria Amélia tá com saudades suas, viu? Nanda que esteve com a gente lá na Flórida em janeiro, né? É uma gracinha, ela é a nossa pequena Miss Sunshine. Bom, duas perguntas aqui. Tem da Elizabeth, lá da Praia Grande, e do Jean de Jundiaí. O Jean de Jundiaí, ele quer saber se o HPV, o condiloma acuminado ou crista de galo é a mesma coisa. É a mesma coisa. São os nomes populares pelo qual o condiloma é conhecido. Condiloma acuminado, crista de galo. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E a Elizabeth, lá da Praia Grande, quer saber o seguinte, se existe prevenção do HPV. Existe prevenção para o HPV, embora não seja 100%, a melhor prevenção para o HPV é o uso de camisinha, o uso de preservativo. Preservativo. Existe hoje o preservativo masculino, que esse já é conhecido de longa data. Mais recentemente existe o preservativo feminino, que também pode ser usado. Confere 100% de proteção? Não. Por quê? Na base do pênis, onde o preservativo não atinge, pode ter implantação do vírus ali. Então não vai ter o vírus, não vai ter a verruga na glande, não vai ter a verruga no pênis em si, mas tem na base do pênis ou em volta do pênis. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer também, mesmo com o preservativo. Mesmo com o preservativo. Muito bem. Atende, por favor. Eu não aguento mais esperar, cara. Você precisa operar o nariz desse cara. Agora é fanho. Ele tá fanho. Ouvinte na linha, alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem tá falando? É o Jean. Jean, abaixa um pouquinho o seu rádio, Jean, porque tá dando eco. Doutor, é o seguinte. Diga. Eu já peguei crista de galo, esse condiloma acuminado. Eu tinha 16 anos. Aí eu mostrei pro meu pai aquela verruguinha nascendo, ele falou que aquilo ali era normal, que não tinha problema nenhum, que era assim mesmo. O negócio cresceu de um tanto que só cirurgia para resolver o problema. Aí eu sofri pra caramba, tive que fazer cauterização elétrica. Aí o doutor que me operou lá deu anestesia local, aquilo doeu mais que tudo, que ele deu anestesia na glande. Que delícia. Eu sofri demais e o negócio não sarou. Eu fiquei 8 anos com esse negócio, voltando. Aí me deram um ácido chamado solução oleosa de podofilina. Acho que era podofilina 25%, uma coisa assim. Eu peguei aquele ácido, tinha que queimar até virar uma ferida. Aí no desespero eu peguei o ácido, joguei tudo de uma vez. Quase morri, rapaz. Com um sofrimento que o único jeito que teve de sarar foi fazendo aquela circuncisão lá, tirando aquela pele. Porque aquela umidade que o pênis tem, dava uma coceira e aparecia tudo de novo, aquele negócio. Mas foi um sofrimento terrível. Ô Jean, qual que é a sua idade? Eu tô com 42. 42. Jean, eu vou deixar o doutor Hélio comentar aqui no ar o teu caso, tá bom? Tá legal. Obrigado, um grande abraço pro Jean. Depois eu fiz aquela uretroscopia lá, o médico falou que eu não tinha nada. Mas eu não sei se... Agora eu tô com medo desse negócio. Fica com medo. Pô, depois de jogar o ácido lá em cima do negócio, Deus me livre, tá bom. Não, tá bom? Deixa o doutor Hélio comentar aqui que é interessante. Então, tá bom? Obrigado, Jean. Um grande abraço pra você. E você, meu amigo, minha amiga. Estamos entrevistando aqui no programa Amigos da Saúde, o doutor Hélio Plappler, que é médico cirurgião geral, proctologista. Estamos falando aqui do HPV. Você vê que o Jean ligando pra cá, como é que é aquela coisa que sempre dava atenção no HPV na mulher, né? Por causa do câncer de colo de útero, etc, etc e tal. E como é que é importante no homem. Você, meu amigo, minha amiga, pode fazer sua pergunta aqui ao vivo em cores. 3016-1766, 3016-1767 ou 3016-1768. O telefone do ouvinte, a Elizabeth aqui da Praia Grande, continua perguntando o seguinte: se pode ser hereditário ou existe uma predisposição?
Não, não é hereditário, tá? O HPV ele é adquirido. É um vírus, portanto ele é adquirido. Uma predisposição, eu vou conversar sobre isso daqui a pouquinho. No segundo tempo. Mas eu vou responder agora a questão do Jean. Tá. Porque o Jean é um caso clássico no homem, no HPV no homem. Há muito tempo que não se dava essa importância e se tratava o HPV exatamente desse jeito. Queimava um pouquinho, não se fazia nada, achava que era uma verruga normal e que podia ficar. E esse crescimento que o Jean relatou, ele pode chegar inclusive a um tamanho descomunal. E pode, inclusive, malignizar, ou seja, ele pode ser apesar de ser um tecido benigno, ou de ser um vírus ali, uma proliferação, uma verruga benigna, ela se comporta como se fosse um câncer, tá? Ela não é maligna, mas ela se comporta como se fosse, ela infiltra o tecido. E com isso, só dá para resolver, muitas vezes, com cirurgia. Óbvio, o ácido, a podofilina que ele usou, é um tratamento bastante utilizado, ainda se usa. Não pode ser utilizado na mucosa, ela só pode ser utilizada na parte externa, na pele. Existe também o ácido tricloroacético, o ATA, que também pode ser usado. Existem outras maneiras de se tratar, por exemplo, por bisturi elétrico, por cauterização elétrica, como ele falou. Hoje também se usa muito o laser para fazer esse tratamento. Agora, existe o seguinte, essas lesões que a gente trata são as lesões visíveis, são aquelas verrugas que a gente consegue enxergar. No entanto, existem lesões, ou podem existir lesões microscópicas, que a gente não vê. E pode ter o vírus dentro da célula que a gente também não vê. Então, trata-se aquelas lesões que a gente vê. Aquelas que a gente não vê não dá para ser tratadas. E isso pode depois, com o tempo, voltar a aparecer. Então precisa fazer um controle de tempos em tempos para ver se não tem a volta das lesões. Quanto mais cedo se detectar uma volta de lesão, mais fácil é o tratamento. Quanto mais for deixando, mais vai crescendo e aí vai dificultando e vai chegar naquela situação que ele passou, que o Jean passou antes. Meu Pita, cuidado com o negócio. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui entrevistando no programa Amigos da Saúde o Dr. Hélio Plappler, que é cirurgião geral, médico proctologista. Estamos falando sobre HPV, né, no homem, na mulher, prevenção, cuidados. Vamos falar no segundo tempo, daqui a pouco vamos falar de vários assuntos, inclusive das vacinas, que tem evoluído muito, né?